Vamos lá então, vamos ver agora uma parte prática aqui do uso da contabilidade. Aquele exercício que eu sugeri que você fizesse, da empresa Alicerce 1, vamos ver na prática então, como é que isso é contabilizado, como é que isso é demonstrado através da contabilidade. Vamos começar pelo balanço patrimonial. Então, olha só, a contabilidade, ela vai se relacionar tanto com o ambiente externo da empresa, como com o ambiente interno. Então, toda a estrutura das atividades contábeis, elas seguem todos os eventos, ela se integra com todos os eventos que acontecem, tanto internamente como externamente. E aí nós temos aqueles dois ramos que nós falamos no início. A contabilidade societária, que entregam informações com base nas normas legais, todo aquele conjunto de demonstrativos que são publicados nos jornais, ou mesmo sem obrigação de publicar, mas que se produz todo aquele conjunto de demonstrativos, e a contabilidade gerencial, que é o interesse específico da gestão. Esse conjunto de informações integradas, relacionadas, vão culminar nas demonstrações contábeis e nos relatórios. Então, vamos para a atividade prática lá que eu sugeri você fazer, da empresa Alicerce 1. Os dois sócios então se reuniram e fundaram a empresa, criaram a empresa, constituíram a empresa. Fizeram um contrato social e disponibilizaram para a empresa R$1 milhão para cada um. Eu estou tirando aqui os 3 zeros do milhar. Olha só, uma coisa que eu devo chamar a atenção para você. Quando uma empresa é criada, é necessário que os sócios, ao constituírem o capital social, este dinheiro entre efetivamente na conta da empresa. E isso nem sempre acontece por aí. Então, neste exemplo, 2 sócios se reuniram, vamos abrir uma empresa? Vamos abrir uma empresa. Vamos constituir a pessoa jurídica? Vamos constituir a pessoa jurídica. Como eu chego no valor do capital social, o investimento inicial? Lembrem que lá no início, se você lembrar, eu comentei do plano de negócios. O plano de negócios é a ferramenta que vai te dizer quanto será necessário investir na abertura da empresa. Não é um número aleatório. Não é você chegar num escritório de contabilidade e dizer, queremos abrir uma empresa. O contador vai te perguntar, qual é o capital inicial? Ah, coloca aí 50 mil, só para registrar. Isso não existe. Não deve ser feito dessa forma. Por mais que a gente saiba que isso aconteça, está errado. O correto é você fazer um plano de negócios, fazer uma análise de mercado, discutir com um economista sobre as condições daquele ambiente, daquele mercado, particularidades daquele segmento, quais são as condições econômicas que envolvem aquele ambiente, faça uma boa pesquisa, converse com o administrador para montar e estruturar um plano de negócios, converse com o advogado para estruturar o contrato social, faça isso de forma profissional. Não seja mais um dos muitos aventureiros que nós vemos no mercado por aí e que estão fazendo parte daquela estatística do alto índice de mortalidade das empresas iniciantes. Por que 85% das empresas morrem nos 3 primeiros anos? Não é por nada que existe essa estatística. Então, faça de forma profissional. Você vai precisar do contador? É óbvio que vai precisar do contador. É um profissional fundamental na hora de registrar e de estruturar as informações, principalmente quando se refere a registro e contabilização. Então, no caso aqui, os 2 sócios se reuniram, constituíram a entidade, a empresa, disponibilizaram, por isso que eu grifei aqui, eles disponibilizaram, integralizaram o valor de R$1 milhão. Contabilmente, como isso é registrado? Ora, eu tenho
2 milhões de capital social, que estão lá no patrimônio líquido, e esses 2 milhões foram integralizados pelos sócios, disponibilizando para a empresa. Isto está no caixa da empresa. Está lá na conta aberta no banco, em nome da empresa. Nada de usar o cartão de crédito do sócio para pagar fornecedor. Isso não existe. Aí você está pensando agora, existe sim, eu sei. Nós sabemos que isso acontece. Só que nós estamos vendo a forma profissional de ser feito. Ok? Como um segundo evento, a empresa comprou material, comprou mercadoria junto a fornecedores e comprou a prazo para pagar em 60 dias. Como fica isso contabilmente? Vejo que houve um aumento na estrutura patrimonial da empresa aqui. Por quê? O capital social não mudou, o dinheiro que está no caixa à disposição da empresa não foi mexido, mas a empresa comprou a prazo mercadoria que estão no estoque, e essas mercadorias que estão no estoque, o compromisso desta compra ficou aqui, ó, como passivo aos fornecedores. Interessante, né? Vamos lá. Agora a empresa adquiriu móveis e equipamentos para estruturar a atividade interna, e esses equipamentos foram pagos à vista. Como isso fica? Olha que interessante, a estrutura patrimonial não muda, mas altera somente aqui, ó. É um fato que faz uma permutação entre contas. Então eu tinha no caixa 1,5 milhão, eu tinha 2 milhões disponíveis, 500 mil foram usados para pagar à vista o imobilizado. Interessante, né? Agora, passou o prazo, aqueles 60 dias transcorreram e a empresa pagou os fornecedores. Como é que fica isso contabilmente? Aquela dívida com fornecedores deixa de existir, eu tiro o dinheiro que estava no caixa para pagar os fornecedores e vejo que há uma alteração aqui na estrutura. Então, são exemplos simples, apenas para você compreender como as informações transitam na área contábil, refletindo, e isso é importante, refletindo literalmente o que acontece no dia a dia da empresa. Ok? Refaça esse exercício, mude os valores, brinque com a situação no sentido de exercitar para fixar melhor essa prática aí para você compreender melhor as informações contábeis. Vamos para a DRE e para o fluxo de caixa. Um exemplo prático aqui para relacionar DRE e fluxo de caixa. Uma empresa qualquer vende um produto por R$10. O custo variável desse produto, ou seja, o gasto específico para produzir aquele produto, R$13,80. O custo fixo da empresa soma 6 mil. Exemplo hipotético, fictício, só para entender a mecânica das informações. A empresa paga 30% de imposto de renda sobre o lucro. Todos os pagamentos e recebimentos são feitos cash, à vista. Vamos lá. Através de uma pesquisa de mercado, através de contato com os clientes, através dos contratos que a empresa tem, enfim, pelo conjunto de informações que a empresa tem, essa é a projeção de vendas para o quadrimestre do ano. Em janeiro vai vender 1.000, 1.500 em fevereiro, 2.250, 3.375. Então eu fecho aí o primeiro quadrimestre com a minha projeção de vendas. Olha que interessante. O que eu tenho aqui é a nossa DRE. Vendas, faturamento, receita, lembra que nós falamos? Eu vou descontar o custo fixo, vou descontar o custo variável desta quantidade, obtenho um lucro antes dos juros e imposto de renda,
deduzo o imposto de renda de 30% sobre o resultado e obtenho um lucro do exercício. Isto aqui, meus amigos, isso aqui é a nossa demonstração de resultado. Eu sei dizer quanto a empresa vai apurar de resultado em janeiro, quanto vai dar de resultado em fevereiro, quanto vai dar de resultado em março e assim sucessivamente. Hipoteticamente, isto aqui está demonstrando uma atividade, uma operação em que tudo acontece à vista. O mundo funciona assim? Não. Na verdade, as empresas não funcionam assim. Poucos negócios você tem, diria raros negócios você tem compras e vendas com tudo à vista. Então, nesta situação, existe um casamento perfeito entre os prazos de pagamento e os prazos de recebimento. Não há uma necessidade de capital de giro, ou seja, eu não preciso pagar o fornecedor até receber do cliente. O fluxo de caixa sempre é positivo, porque está espelhando a entrada efetiva do dinheiro. Essa abordagem da DRE é uma abordagem estritamente econômica. Então, o fluxo de caixa, ele vai demonstrar exatamente os movimentos de dinheiro. É uma abordagem financeira. Eu mudo a visão. Vamos imaginar que nesse mesmo exemplo, desta mesma empresa, a empresa conceda um prazo de pagamento aos clientes, um prazo para recebimento das vendas de 90 dias. Ela vende hoje e o cliente paga daqui a 90 dias. Ela paga custo fixo em 30 dias e os custos variáveis em 60. Agora nós estamos trazendo esse exemplo para a realidade mais comum, mais tradicional do dia a dia das empresas. Então eu tenho uma empresa que vende a prazo, 90 dias, para receber de cliente, paga custo fixo em 30 e paga custo variável em 60. Os dados, as informações são fictícias, hipotéticas, mas é para entender a dinâmica. Vamos ver como é que fica. Lembrando que a DRE demonstra o resultado econômico com base no regime de competência. O fluxo de caixa trabalha com regime de caixa, demonstra o evento financeiro. Olha o que eu tenho aí. Este aqui é o fluxo de caixa da mesma empresa, nesta nova condição. Eu vendi as quantidades iguais. Em janeiro eu vendi 1.000 unidades. Só que a receita da venda de janeiro vai ficar disponível em 90 dias. A atividade de janeiro deve ser paga, o custo fixo dela deve ser pago em 30 dias. E o custo variável, específico para produzir e vender, deve ser pago em 60 dias. Só tem um detalhe. Você vendeu em janeiro e você já tem que pagar o imposto de renda de janeiro. Respeitado aí algumas particularidades de tipo de empresa, de prazo para recolhimento de imposto, mas vejam como fica a movimentação de dinheiro. Isto aqui é a movimentação efetiva de dinheiro, que é diferente desta aqui, que é a movimentação do evento econômico. Isso aqui representa o resultado da empresa. E aqui o fluxo de caixa da empresa. Veja que se nada acontecer, se nada diferente for modificado, a empresa está com uma condição de caixa preocupante aqui, ó. Porque ao longo do primeiro quadrimestre, o saldo de fluxo de caixa é sempre negativo. Varia para mais ou para menos, mas está sempre negativo.
Então, quando eu olho para o fluxo de caixa, eu estou vendo a real situação do dinheiro na empresa. Eu estou vendo a real condição da saúde financeira da empresa. E neste caso, o fluxo de caixa é negativo, a não ser que eu introduza na empresa um volume de recursos para manutenção de capital de giro. E é aí que nós analisamos então o capital de giro. Vamos ver na sequência agora.